Natal é também sinónimo de cinema e de memórias cinematográficas. Por isso decidi ir ao AU e trazer um dos maiores clássicos de Natal, It's Wonderful Life, uma adaptação realizada por Frank Capra do livro The Greatest Gift, da autoria de Philip von Doran Stern. Quase 8 décadas separam o lançamento deste filme com a análise que hoje aqui faço. Uma pergunta vai conduzir este episódio. O que faz um filme, com esta idade, manter-se ainda hoje o enorme clássico de Natal? Sejam muito bem-vindos ao especial de Natal do Clube de Vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a este especial de Natal, como eu disse no princípio do episódio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já há quase 2 meses que não vinha aqui gravar e falar um bocadinho neste podcast. Mas eu decidi então este ano retomar aquilo que tinham sido as tradições que eu trouxe no primeiro ano do Clube de Vídeo, que foram os especiais de Natal e os especiais de Halloween. E este ano trouxe, acho que, um peso pesado. Tanto na altura do Halloween como agora na altura do Natal. Eu trouxe It's Wonderful Life, que é um enorme clássico de Natal e que eu nunca tinha assistido, mas que já tinha ouvido falar e nos últimos anos tinha ouvido falar muito dele. Eu fiquei mega curioso porque eu na verdade andava assim para trazer um filme mais antigo, porque eu vou confessar, eu não tenho muito hábito de ver filmes de Natal anteriores aos anos 90, tipo, acho que talvez um dos maiores clássicos de Natal aqui em casa seja o Sozinho em Casa, não é? Mas fora esse filme que é mítico, eu nunca recuei muito para trás dos anos 90 e, portanto, acho que também foi uma boa oportunidade este ano de começar a explorar outro tipo de filme. Este ano e no ano passado, porque no ano passado também vi Black Christmas, um filme da década de 70, que foi essencial também para aquilo que depois foi o desenvolvimento do cinema slasher, e tem uma proposta um bocadinho disruptiva para o Natal, que é trazer, portanto, o terror para uma época tão, como é que eu ia te explicar, tão generosa, tão positiva como é a altura de Natal, pelo menos é assim que aqui no mundo ocidental nós concebemos esta altura do ano. Mas eu este ano decidi trazer o It's Wonderful Life por estes motivos que eu estava a dizer, de já ter ouvido falar dele, ter ouvi falar muito bem deste filme, mas também de querer esta ideia de ir um bocadinho mais atrás e explorar cinema mais antigo. Eu acho que é uma das coisas que eu não exploro muito e eu tenho pena, porque eu acho que estes filmes destas épocas têm, pronto, algumas debilidades técnicas, algumas coisas que envelheceram mal, pronto, é natural, é o curso natural das coisas, mas estes filmes muitas vezes têm uma aura muito, muito interessante e aquilo que me fascina, e pelo menos me fascina em relação a este filme, e até foi por aí que eu comecei este episódio, é a ideia de como é que um filme com 80 anos, não é? O filme vai fazer 80 anos no próximo ano, ainda hoje é um filme que é bastante recordado, é um filme muito abordado, portanto, é uma ideia a mim que me intriga, e eu acho que ao ver este filme percebi porque é que isso acontece, e é por isso mesmo que essa vai ser a pergunta estruturadora desta análise que eu pretendo aqui fazer. Ora, como sempre, eu gosto sempre de falar um bocadinho brevemente da sinopse, até para começar depois também a fazer a minha análise. Então, este filme situa-se no Natal de 1945, ou melhor, o ponto de partida é o Natal de 1945, numa cidade chamada Bedford Falls, perto de Nova York, ou melhor, não é perto de Nova York, pronto. Aqui estamos a falar numa dimensão portuguesa, e Portugal é um país muito pequeno e tudo é muito perto umas coisas umas das outras. Mas pronto, é do estado de Nova York, que é quase o tamanho de um país, ou podia ser, há países mais pequenos que o estado de Nova York, portanto, pode ser perfeitamente um país. Mas é uma localidade que fica no estado de Nova York. E o filme começa por nos introduzir ao personagem principal, George, interpretado pelo ator James Stewart, que é um homem que aparentemente está desalentado, perdeu o encanto pela vida e está ao ponto, ou melhor, perdeu tanto esse encanto que está ao ponto de se matar, e portanto é esse que é o grande problema, que é logo apontado logo dos primeiros 4, 5 minutos do filme. E depois nós somos introduzidos a 3 figuras que fazem parte do universo de Natal: Deus, São José e um anjo. No caso é o anjo Clarence, que é um anjo de segunda classe, um anjo que está à espera
de obter as suas asas e tornar-se um anjo da guarda, digamos, completo. E de facto, estas três figuras comentam aquilo que é este desalento de George, e portanto estão a dizer que é um homem que perdeu o encanto pela vida e portanto quer pôr termo àquilo que é a maior dádiva, que é o viver, não é? E portanto eles então dão uma missão, Deus e José, eu penso que seja São José que eles estejam a referir, mas Deus e José dão esta missão a este Clarence, interpretado pelo ator Henry Travers, de ajudar George a reencontrar o rumo da sua vida, a reencontrar a sua alegria de viver, se quisermos dizer assim. E há algumas particularidades em relação a este anjo, que é um anjo aparentemente bastante incompetente, e é por isso que Deus e José fazem este enquadramento da vida de George. Portanto, nós, ao longo de quase todo o filme, somos apresentados a diversos momentos chaves da vida de George e que vão ajudar Clarence a perceber qual é o caminho que deve seguir para ajudar este homem. Pronto, é basicamente essa a função desta exploração da vida de George. Pronto, e é precisamente a partir dessa questão de George e da vida de George que eu vou começar aqui a tecer as minhas análises. Eu vou tecer principalmente duas grandes análises, vou dividir esta análise em duas partes, para me fazer compreender melhor e até para não tornar o episódio muito longo, mas uma coisa que eu gostei em relação a este filme foi a forma como retrataram a história dos Estados Unidos pré-Segunda Guerra Mundial, e que é muito importante também para aquilo que depois é a mensagem do próprio filme, mas isso é um ponto que eu vou tocar mais para o fim. E eu agora queria começar precisamente por uma outra questão, que era a forma como eles construíram este personagem, como é que apresentaram este personagem ao público, e porque é que eu acho que nós acabamos por sentir bastante empatia por George. E para mim George eu já conhecia James Stewart de outros filmes, mas eu acho que talvez a par deste e do Janela este e a par do Janela Indiscreta, acho que foram as duas performances que eu mais gostei dele. Por dois motivos diferentes, mas eu acho que foram duas performances que eu gostei bastante dele. Eu gosto muito de Janela Indiscreta, é um filme que por acaso gostaria de rever e até trazer ao podcast no futuro próximo. Mas eu também gostei de ver este ator neste novo papel que é um bocadinho distinto daquilo que ele já apresentou noutros filmes. Eu acho que é um filme mais... Este filme é muito mais emocionante, toca-nos mais, é um filme mais familiar, é um filme de conforto, não é? É um filme... Por isso é que ele é um filme... Eu acho que ele é um bom filme de Natal, porque ele nos abraça de alguma forma, não é? Eu por acaso, curiosamente, estava a ler uma coisa em relação a este filme na Wikipédia. Pronto, eu estava a preparar aquilo que ia ser, portanto, retirar nomes de atores, nomes de realizadores, o nome do livro em que este filme é baseado, e eu fiquei depois a ler a página do Wikipedia e reparei que há uma altura lá em que dizem que este filme, um dos grandes méritos que apontam este filme é ter dado um conforto às famílias que perderam os seus entes queridos durante a Segunda Guerra Mundial. É por isso que eu digo que a data em que este filme se passa é muito importante, porque este filme tem muitos aspectos que estão muito relacionados com o tempo histórico em que ele se encontra, não é? E isso é bastante visível, e também é isso que eu gostaria de trabalhar. E eu, de facto, acho que este filme nos conforta de alguma forma, não é? E pronto, eu acho que essa coisa que eu li por acaso na Wikipédia, por acaso é o que eu digo, tipo, eu achei isto bastante curioso, não é? Às vezes é o que eu digo. Todas as vezes tenho uma imagem muito negativa da Wikipédia, não sei se só sou eu que acho isso, mas às vezes eu acho que aprendo algumas coisas com a Wikipédia, e a Wikipédia pode ser um bom ponto de partida para depois aprofundarmos outros assuntos. Obviamente que eu não acho que a Wikipédia deve ser usada para nós sintetizarmos as nossas visões sobre os assuntos, mas pode ser um bom mecanismo para começarmos. E pronto, por acaso foi de lá que eu retirei esta ideia do conforto, e acho que faz bastante sentido, e pronto, e acho que é por isso que também It's a Wonderful Life ainda hoje é bastante recordado. Está relacionado com esta ideia do tempo, o que é que significou naquele tempo, ainda que o filme tenha tido aparentemente mais críticas naquele período, mas hoje em dia, vindo em retrospectiva, percebemos que é um filme que abraçou de alguma forma ao público e teve algum efeito nele, e portanto é por isso que ainda hoje é bastante recordado. Mas voltando àquilo que era o meu ponto, da excelente construção deste personagem, não é? James Stewart é um ótimo ator, e eu acho que... Mas um ótimo ator não faz nada se não tiver um bom texto. Eu acho que aqui estamos perante um bom texto, e eu acho que esse é um dos grandes méritos de It's a Wonderful Life, porque eu acho que nos apresenta
um protagonista de uma forma estruturada, de uma forma aprofundada, e eu acho que foi para mim um dos aspectos que eu mais gostei. Foi por isso, eu acho que foi por isso que eu gostei tanto deste filme e gostei tanto deste personagem e senti tanta empatia por ele, porque ele está muito bem construído. Eu gostei muito da ideia de pegarem episódios chaves da sua vida e começarem a construir a sua riqueza moral, a sua personalidade a partir disso. E por isso eu agora gostaria de citar aqui alguns episódios e a minha análise em relação a eles. Eu vou começar logo pelo primeiro episódio, que é talvez aquilo que é logo a primeira coisa que é apresentada a Clarence sobre... e aliás, Deus e José até dizem: toma atenção a este facto, que este facto é muito importante. E de facto, todos estes acontecimentos da vida de George são muito importantes para aquilo que depois vão ser o encadear dos acontecimentos. E foi uma das coisas que eu acho que o filme está muito bem pensado, está muito bem pensado em todo o seu esplendor, digamos assim. Mas pronto, voltando a essa questão, o primeiro episódio é o salvamento do irmão mais novo, Harry, que é um irmão que eles estavam a brincar no gelo e Harry cai dentro de um lago e, sem mais nem menos, George salva-o e, portanto, acaba por sofrer um dano físico, que é ficar surdo de um ouvido por causa de uma gripe que apanhou. Mas mais do que ter salvado o irmão, isto acaba por refletir aquilo que é, ou melhor, primeiro, isto é um indício daquilo que vai ser depois também a própria vida de George, que é um homem que sacrifica-se em prol dos outros, de alguma forma, mas também é um homem muito herói. Aliás, este episódio reflete o seu heroísmo, de alguma forma. É um homem que não teme nada daquilo que lhe possa acontecer para fazer o bem ao outro. E portanto eu acho que isto aqui é logo o primeiro mote de que percebemos que desde criança os bons genes, digamos assim, pronto, hoje em dia é bastante polémico dizer estas questões e bem, mas pronto, este bom fundo, se quisermos dizer assim, de George. Um outro episódio ainda relativamente à infância de George é a questão do veneno. Mr. Gower, interpretado por H.B. Warner, um farmacêutico, tinha acabado de perder o seu filho de gripe, creio a ser a gripe espanhola, principalmente pela data, porque isto passa-se mais ou menos em 1919. E esta situação do veneno é muito importante porque o farmacêutico estava perturbado em relação àquilo que era... portanto, os acontecimentos, estava perturbado em relação a esta notícia da morte do filho, e ele acaba por se enganar e meter veneno num preparo farmacêutico que estava a desenvolver, não é? Que era para uma família que estava para ser, acho que era difteria, acho que tinha difteria, e ele estava a preparar esse remédio para eles. E, de facto, George percebe que há alguma coisa de mal no seu patrão, no fundo é seu patrão, e ele repara que ele trocou aquilo que eram as substâncias, ele utilizou o veneno em vez de utilizar a substância própria. Este episódio é muito importante porque ajuda-nos a perceber duas questões. A primeira é a empatia de George, e portanto a empatia é um traço que vai sempre conduzir muito aquilo que vai ser a sua vida, mas também no fundo a sua perspicácia e o seu pragmatismo, ou seja, ele vai lá procurar um adulto para perceber que tem que resolver aquele problema, e ele vai acabar por salvar aquilo que podia ter sido uma desgraça para a vida de Mr. Gower. E há um aspecto em relação a esta parte da infância, que depois o filme vai dar um salto temporal, obviamente, que é o facto do ator que interpreta George jovem ser excelente, que é o Bobby Anderson. É um ator que já faleceu há cerca de 20 anos, não sei se chega a 20 anos, mas já há algum tempo que ele faleceu, e é um ator que eu gostei, que eu achei muito bom, ou seja, para aquela idade, não é? Portanto, é um miúdo que na altura devia ter os seus 14 anos, 13 anos, e ele estava muito bom. Eu acho que eu normalmente nunca costumo gostar muito dos elencos infantis, mas neste caso gostei bastante. E eu acho que a cena, principalmente com o farmacêutico, foi uma cena muito de grande impacto dramático, e acho que o ator soube estar à altura. Eu acho que gostei bastante daquilo que vi no ecrã. Pronto, como eu disse, o filme agora vai dar um salto temporal de cerca de 9 anos e vamos nos encontrar em 1928, numa altura em que o irmão de George, Harry, está, no fundo, a acabar os seus estudos normais não é bem normais, mas os seus estudos de formação base, não é? O ensino secundário,
E pronto, o ensino secundário não é bem formação base, mas pronto, por acaso não sei como é que funciona o sistema norte-americano, mas não sei se é obrigatório ficar na escola até ao 12º ano, mas pronto, eu assumo hoje em dia que o secundário já é formação base, tal como até ao 9º ano ou até ao 6º ano, como era antigamente. Para mim o secundário também é formação base, portanto, acabou aquilo que era a sua trajetória académica numa escola normal e está a avançar para aquilo que depois seria a universidade. E este ano de 1728 é um período muito interessante porque, em primeiro lugar, George vai reencontrar Mary, interpretada pela atriz Donna Reed. Mary, que será sempre o seu grande amor desde pequena, porque aliás, Mary aparece logo no episódio do episódio. Estou aqui a chamar episódios porque é mais fácil para eu compreender, para eu me fazer entender. Mas Mary é o seu grande amor, é o amor da sua vida, não é? Porque ela aparece também já no período na farmácia e diz que vai ficar com ele para sempre, e de facto é isso que vai acontecer. E este é o período de reencontro deles dois, que entregam cenas muito, muito fofinhas, não é? A cena da dança, do Charleston, depois a cena dele a dizer que lhe vai dar a lua, e portanto é para mim aqui também nos revela o caráter romântico de George. Mas aquilo que é um aspecto mais particular e mais importante deste ano, porque aqui é apenas uma introdução à relação deles, não é propriamente a cimentação da relação, é apenas uma introdução, mas aquilo que é o aspecto mais relevante é a morte do pai de George, que é um momento em que vai ser um momento de volte-face na vida de George, porque George tinha o desejo de sair para fora, de viajar, de ir para a Europa, mas ele acaba por ver os seus planos defraudados pela morte do pai, e vê-se obrigado a assumir a empresa. E esta questão da empresa é muito importante porque é neste episódio que nós vamos ser introduzidos também ao grande vilão do filme, interpretado pelo ator Lionel Barrymore, que interpreta Potter, o Mr. Potter, que é, no fundo, um magnata daquela região, que controla quase todos os negócios, menos o negócio da família de George, dos Baileys. E de facto, Mr. Potter queria tomar a empresa, mas George faz todo um discurso pró-trabalhadores, pró-progresso social, pró-segurança económica, e acaba por derrotar Mr. Potter. Eu acho que Mr. Potter é um contraponto àquilo que George representa neste filme. Ou seja, Mr. Potter representa aquilo que é o capitalismo selvagem, a falta de empatia, portanto, é um total oposto daquilo que é George. Portanto, esta personagem também é muito interessante aparecer neste período, porque nós estamos a esquecer que a Grande Depressão e depois a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos nazis fascismos está muito relacionado com esta visão do liberalismo, do capitalismo selvagem, portanto da desregulamentação de tudo, e de facto faz sentido incorporarmos estes valores de busca pelo lucro, de falta de empatia, portanto, de quase monopolização numa figura como o Potter. Ou seja, o Potter representa aquilo que é o lado mais negro do capitalismo. De facto, o filme não tem propriamente uma crítica anticapitalista, não acho, até porque o filme tem aquilo que se chama muito product placement, que, ou seja, vemos marcas como a Coca-Cola, por exemplo, a aparecer. Portanto, o filme não tem propriamente uma mensagem anticapitalista, mas tem uma mensagem anti-monopólios, anti-capitalismo selvagem, digamos assim. Ou seja, abre espaço para alguma crítica, mas isto também está muito relacionado com aquilo que é o New Deal. O New Deal não é propriamente um socialismo nem nada do género. O New Deal é uma forma, dentro do contexto liberal, arranjar uma solução para os problemas do lado mais negro do capitalismo, se quisermos dizer assim. Portanto, Mr. Potter representa aquilo que é o contrário desta segurança económica para os trabalhadores, para aqueles que não têm muito, porque Mr. Potter controla quase todos os negócios da cidade. E tem uma outra questão: ele também, no fundo, também explora aquilo que é os trabalhadores, na medida em que aluga-lhes casas, e casas sem condições. E, portanto, aquilo que George e a família dele querem é, a partir da sua empresa, que é uma construtora, construírem casas para estas famílias. Mas este discurso do George acaba por vai ter efeitos, por um lado, a nível do enredo, de mostrar que George é completamente oposto ao vilão do filme. Mas depois também tem aqui uma outra questão, que é, no fundo, também demonstrar que
é preciso ajudar os trabalhadores a terem uma casa, que eles não podem viver naquelas condições, não é? E muito daquilo que é a personalidade do George é muito de segurança social, digamos assim, pronto. Segurança social não estou a dizer no sentido daquilo que é a nossa instituição pública, mas é de garantir uma certa segurança aos trabalhadores e, portanto, de alguma forma, de alguma forma garantir que eles tenham boas condições de vida, que tenham um emprego e, portanto, aqui ele abre espaço para, ou seja, George acaba por incorporar aquilo que são os novos tempos e, portanto, e Potter é, de fundo, os tempos passados. E é muito esta a visão que eu acho que querem trazer com esta dicotomia entre estas duas personagens. Não sei se me fiz explicar, mas é isto basicamente a minha ideia. E pronto, este discurso do George vai acabar por ter um efeito que é ele tornar-se presidente da empresa e, portanto, ou melhor, passa a gerir a empresa e então ele acaba por ter que ver os seus planos de ir para a Europa frustrados. Ao passo que o irmão acaba por ir para a universidade e acaba por ter bastante sucesso na universidade. E o filme dá outro salto temporal e agora estamos nos anos 30 e o irmão Harry, que eu por acaso não referi o nome dele, mas o nome do ator, que é Todd Carnes, regressa à cidade e vem casado e com uma proposta de emprego, ou seja, aquilo que o George queria era que depois o irmão assumisse o seu lugar na empresa, o que não vem a acontecer, e portanto porque já tem a sua vida estruturada, e portanto, mais uma vez, George vai ter que sacrificar-se de alguma forma pelo bem-estar comunitário e pelo bem-estar da empresa da família. Mas aqui eu acho que um dos aspectos mais importantes deste episódio é finalmente Mary e George acabarem por ficar juntos depois assim, de uma cena de elevado impacto dramático com eles a falar, com eles a zangarem-se, depois a falarem juntos com Sam ao telemóvel não é telemóvel, não é ao telefone. Eu acho que é uma cena, eu adorei essa cena. Eu acho que eu já estou lá a separar de qual é que foi as cenas mais marcantes, mas eu amei essa cena. Para mim essa foi uma das melhores cenas, do filme, para mim. Mas sim, aquilo que importa neste episódio, para além de George sacrificar-se mais uma vez e acabar por não sair de Bedford Falls, é o facto de ele agora finalmente casar com Mary. E a questão do casamento com Mary, eles tinham dinheiro, de facto, eles tinham dinheiro para fazer uma lua de mel e aqui vai ser mais uma vez um sacrifício de George. Aliás, George é isto que revela muito daquilo que é o caráter dele, ou seja, ele vai sacrificar-se muitas vezes em prol do bem do comunitário, do bem da família e é por isso que demonstra que ele é um homem digamos, com um bom pêndulo moral, digamos assim, ou seja, ele não é um homem que se vá desviar da sua moralidade, não é um homem que no fundo vá contra aquilo que é a sua forma de pensar. Ou seja, ele não se coloca à frente dos outros, ele coloca-se numa posição igualitária e se tiver que ajudar o outro, ajuda. E portanto, aqui nesta questão do dinheiro e da lua de mel, é mais uma vez, ou seja, ele vai abdicar porque a depressão, a grande depressão chega finalmente a Bedford. Finalmente não é aqui com uma ênfase positiva, atenção, mas chega a Bedford Falls e as pessoas querem retirar todo o dinheiro que tinham emprestado à firma dos Baileys para a construção das casas e vão tentar ir lá buscar o dinheiro. Mas aquilo que George faz é tentar acalmar a população e dizer-lhes que vai garantir-lhes algum dinheiro e retira do seu próprio bolso, obviamente com a anuência, não é a anuência que se quer dizer, que não era bem a anuência que eu queria dizer, mas com o compromisso também da mulher. A mulher também diz, ok, dá o dinheiro para atenuar aquilo que era, portanto, porque se as pessoas retirassem o dinheiro da empresa, a empresa ia perder totalmente a liquidez e portanto, obviamente que ia acabar por ir à falência. Mas eles retiram este dinheiro das poupanças e abdicam de ir para uma lua de mel para garantir um projeto, que era o projeto da construção do bairro para os trabalhadores e, portanto, e que vem a acontecer. E, aliás, quando esse bairro é construído, Potter meio que entra num... Eu não interpreto isto totalmente como um reconhecimento da derrota. Aquilo que ele queria era que George se rendesse a ele e se rendesse a um salário milionário, de forma a conseguir, no fundo, a metê-lo sob a sua alçada, não é? Ele não reconhece propriamente a sua derrota de não ter conseguido ser um contraponto, ou não ter conseguido competir com George. Mas ele, quando consegue construir o bairro, Potter faz aquela tal proposta de emprego, e eu interpreto isto mais como uma forma, como eu disse, de querer metê-lo sob a alçada. E, portanto, George, percebendo talvez
que aquilo que ele estava a propor era algo imoral, de alguma forma imoral para si, e ele rejeita e, portanto, diz-lhe que não, e diz que ele é um homem doente e, portanto, ou seja, que ele queria era apenas controlar, ou seja, ele queria estender esse controle também a uma figura que acaba por ser uma oposição a tudo aquilo que ele representa. E, portanto, eu acho que foi uma cena bastante importante também para nós percebermos que é um homem que perante uma... algo aliciante não vai ceder perante aquilo que é a sua visão do mundo e a visão e a forma de estar na vida, não é? Pronto, depois salta-se mais uns anos e finalmente chegamos ao período da guerra, ou seja, George acaba por não ir para a guerra porque lá está o problema do ouvido, mas quem se torna um grande herói de guerra é o seu irmão. E ele continua a ter um papel ativo na guerra, nomeadamente perceber se existem ataques aéreos e tudo mais. Portanto, também ou seja, e eles dizem, ok, George tem aqui... Eu acho que pelo menos eu interpretei isto assim, ou seja, eles dizem, ok, George tem este problema, mas ele não vai deixar também de ser um herói de guerra, porque um herói de guerra também não é quem vai para o campo de batalha, mas é também quem fica cá a ajudar e a organizar as coisas. Aliás, este momento do filme é quase um momento de união, porque eles até dizem que Potter também se une perante aquilo que é os desígnios da nação, não é? Portanto, ou seja, a nação está em perigo, mas eles unem-se todos. Ou seja, George o problema de George é mais a nível... De George não, peço desculpa, de Potter. O problema de Potter não é propriamente a nível de ser ou não patriótico, é sim ele ser um explorador. Ou seja, aqui a ênfase é diferente. Eu acho que é por isso... Eu gostei muito desta nuance que deram a este filme, ou seja, aqui não há propriamente traidores à pátria, aqui só há pessoas que exploram, ou seja, há uma exploração do homem pelo homem, não há propriamente uma traição à pátria. Eu achei esta nuance de Potter bastante interessante e que revela-nos também que este filme não pretende propriamente pôr em causa aquilo que é, ou melhor, não quer avalar a ideia de que houve traidores no seio da nação, não é? Eu acho que também podemos encontrar aqui de alguma forma um significado ideológico, pelo menos na minha perspectiva. Mas sim, este é o momento em que a comunidade se une toda em prol da nação, ou seja, o que separa a nação é propriamente as questões de classe e a questão de quem é que detém a riqueza ou não tem, não é propriamente o amor à pátria. Aparentemente todos gostam da pátria, mas sim, quem se torna grande herói de guerra é o seu irmão Harry, que depois acaba por ser até recebido pelo Presidente dos Estados Unidos, e é precisamente esse episódio da recepção do Presidente dos Estados Unidos que vai dar mote àquilo que é, e finalmente é respondida à grande pergunta do filme: porque é que George, perante uma vida que aparentemente foi de sacrifícios em prol dos outros, é um homem que está tão desalentado? Porque não é? Ele acabou por casar, acabou por comprar a casa dos seus sonhos, não é? Não era bem a sua casa dos seus sonhos, era a casa dos sonhos de Mary. Mary tinha o sonho de viver naquela casa e com muito sacrifício acabam por comprar aquela casa e ficam, não é? No fundo têm um projeto a dois e acabam por ter uma data de filhos e aparentemente uma vida feliz, porque George acabou por sempre cumprir tudo aquilo que se propôs, à exceção de ir para fora, não é? Pronto, acho que talvez aquilo que acabou por não se concretizar na vida de George foi ir para fora, não é? Mas ele acabou por e eu acho que é esse o grande... Já me estou a avançar um bocadinho, mas eu acho que é esse o grande ponto do filme, que ele, apesar de não ter ido para fora, fez algo em prol da comunidade, ajudou a comunidade e a comunidade de alguma forma depois lhe retribuiu, não é? E portanto, ele não é um homem infeliz, é por isso que o filme também tem este nome sugestivo, It's a Wonderful Life, ou seja, porque a vida dele de facto foi maravilhosa, apesar deste último episódio que eu agora vou explorar, que é a questão do dinheiro, não é? Marshall não é Marshall não. Estava aqui a ler Thomas Mitchell, que é o ator que interpreta o tio Bayliss. Este tio também trabalhava na firma e ele acaba por perder $8.000, ou seja, ele ia depositá-los ao banco e quando chega ao banco percebe que não tem os $8.000. Porquê? Porque ele estava-se a gabar de que o sobrinho, e foi recebido pelos Estados Unidos, estava-se a gabar deste facto ao Potter e entrega-lhe o jornal para ele ler. Só que dentro desse jornal estavam os €8.000. Os $8.000 não, os $8.000, peço desculpa. Estavam lá os $8.000 e Potter percebe que pode tramar esta família, que é o seu grande ódio. Aliás, o ódio de Potter não é só a George, é também à família de forma geral, porque a família representa um contraponto aos seus valores, porque George e a sua família são idealistas, são pessoas que procuram ajudar
ajudar a comunidade e não propriamente explorá-la, não é? Pronto, e é esse o grande problema de Potter com a família de George. Mas, como eu estava a dizer, ele acaba por se apropriar dos $8.000 e punha em causa a liquidez da empresa, porque aquilo era um dinheiro que era emprestado das pessoas, não é? As pessoas emprestavam dinheiro e eles investiam aquilo nas casas e, portanto, se esse dinheiro não se traduzisse em algo físico, obviamente que era crime, não é? E aliás, o grande medo de George, e é por isso que ele entra todo naquele surto, é ele perder, é ele ser preso, mas mais do que ser preso, na minha perspectiva, é ele perceber que pode ficar mal visto perante a comunidade que ele tanto ajudou e, portanto, ele não quer propriamente desiludir a comunidade. E, portanto, ele quando chega, aliás, e o que despoleta o seu desespero, ou o extremar do seu desespero, é quando ele se dirige a Potter e pede-lhe um empréstimo e ele recusa-se, porque aparentemente George não tem nada para oferecer, e a única coisa mais valiosa que ele pode oferecer é a apólice do seguro, que vale €15.000, mas isso depende da sua morte, portanto. E é por isso que Potter acaba por quase o incentivar a matar-se, a dizer que ele vale mais morto do que vive, e é por isso que ele entra nesse desespero e decide atirar-se ao rio, não sei se aquilo era rio ou se era mar, a tirar de uma ponte. E pronto, e é neste momento em que, quando George está prestes a atirar-se, que aparece o anjo Clarence, que finalmente se materializa numa figura de um homem, um homem bastante engraçado. Eu por acaso gostei muito deste personagem, e ele de facto materializa-se e faz um exercício com George e demonstra-lhe como seria a vida dele caso ele não tivesse... em primeiro lugar, ele vai impedir que ele se mate, atirando-se ele primeiro ao rio, e por isso faz com que George o salve para começar a estabelecer algum vínculo com ele de alguma forma. E depois vai fazer este tal exercício que eu citei, que é mostrar-lhe como é que seria a vida das pessoas que o rodeiam se ele não tivesse existido. E portanto, eu agora vou citar aqui algumas coisas, que é, por exemplo, o farmacêutico ter ido preso porque acabou por envenenar a família e virou um mendigo. A cidade, eu achei esta parte muito interessante porque esta parte da cidade foi muito interessante, porque isto fez-me lembrar o Back to the Future. No Back to the Future, no segundo filme, o Marty acaba por ir para um futuro alternativo em que está tudo nominado por um proto-Trump. Aliás, este Potter tem algumas semelhanças com o Donald Trump, de alguma forma, não é? Pronto. E esta cidade seria dominada por bares e prostituição, e não se chamaria Bedford Falls, e chamaria-se Pottersville, ou seja, a ideia de que este homem dominava tudo e todos, e que não havia espaço ali para negócios familiares, não havia espaço para cultura, aliás, porque depois há uma cena em que aparece o cinema, mas ali neste universo alternativo não existe cultura. Aquilo que existe ou melhor, não existe cultura. Eu considero que os bares e mesmo aquilo que se vê dentro por exemplo, bares de strip, também há cultura ali, mas não é uma cultura familiar, digamos assim, muitas vezes, não é? Pronto, um bar de strip não é para ir toda a família para lá, como é óbvio. Mas sim, aquilo que Pottersville propõe é um outro estilo de cultura que não é o que é pensado por, ou melhor, ou que não é aquele aceitável para uma família. Portanto, a Pottersville é quase um inferno, é uma cidade do pecado, e portanto é esta a ênfase que eles tentam dizer. Depois, por exemplo, a casa que ele tinha com a Mary continuava o abandono. A mãe, para sobreviver, tem que alugar quartos. O tio foi parar a um asilo depois da fábrica abrir, a construtora abrir falência durante a Grande Depressão. As casas que ele construiu, que era o Park Baileys, Park Baileys, nunca chegou a existir. O irmão mais novo morreu aos 9 anos, lá está, na queda da água, na queda do gelo, não é? Quando ele entrou naquela poça, não é? O gelo estava, a pista de gelo, mas a pista de gelo normalmente tem água por baixo. Portanto, ele caiu dentro dessa água e morreu. E depois Mary nunca se casou e tornou-se bibliotecária. Ou seja, isto é dizer que Clarence tenta fazer com George é mostrar que ele é importante, que ele mudou a vida dos outros e que ele é essencial para aquilo que foi o curso da vida deles todos. E, portanto, a vida dele foi boa de alguma forma, foi uma vida que ajudou os outros, e que ele não tem que... e que ele tem que valorizar aquilo, não é? Porque eu acho que
no final do filme aquilo que George chega é um estado de... é um estado de depressão, de falta de autoestima, que, no fundo, não é de alguma forma exagerado, porque ele deu... Ele é exagerado, não é? Pronto, eu entendo o desespero dele, mas ele é de uma forma exagerada porque ele teve uma vida maravilhosa e que ele ajudou os outros e que isso dá uma forma... Aliás, é isso que depois acontece quando ele regressa à casa, ele percebe que aquilo que andou a fazer durante ao longo de todos os anos foi muito importante para... aliás, eu esqueci-me, eu queria voltar um bocadinho atrás porque eu estava a dizer que foi muito importante para a vida de todos, mas eu queria dizer uma coisa porque eu achei isto muito interessante, que é a questão do irmão. O irmão, obviamente que o irmão tornou-se um herói de guerra, e isto eu acho que achei este aspecto muito interessante porque isto também tem a ver com aquilo que eu digo que é também depois a forma como a história norte-americana é retratada neste filme. O irmão tornou-se um herói de guerra, mas isso de alguma forma também se deve a George porque ele salvou a vida, ou seja, lá está, a importância de George não foi só a nível comunitário, foi também a nível nacional, portanto, não sei se me estou a fazer entender, ou seja, não foi só a nível local, foi a nível nacional. Portanto, aqui também há esta dimensão patriótica, ainda que de forma indireta. Portanto, nós aqui percebemos que George é um homem que fez o bem, que conseguiu mudar a vida de muitas pessoas e que ele não se tem que sentir tão em baixo porque a vida dele foi boa de alguma forma. Pronto, eu acho que é esse uma das grandes coisas que se pode retirar deste filme. E aliás, lá está, a mensagem deste filme lá está, o homem pode mudar a vida, um simples homem pode mudar a vida de muitas pessoas, mas também que o fazer o bem, de alguma forma, é também sempre recompensado. Pronto, eu acho que isto é uma ideia um bocadinho idílica e utópica, mas a ideia do filme, pronto, é fazer-nos sonhar e mostrar e sermos generosos, não é? Pronto, eu acho que foi pelo menos esta grande interpretação que eu retirei. E agora queria ir lá está o último ponto e até agora quase para terminar o episódio, que é a questão de como é que... Eu acho que este filme faz uma grande visita aos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial e faz uma grande exploração daquilo que é os acontecimentos da história norte-americana, não é? Portanto, antes da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, eu acho que nós temos aqui várias questões, como, por exemplo, a gripe espanhola. Vemos também a questão da Grande Depressão. Vemos também os loucos anos 20, não é? E também vemos depois também aquilo que é a própria Segunda Guerra Mundial. Obviamente, que eu acho que aqui, e aqui já foi deixando esta ideia bastante visível, acho eu, que é a ideia que este filme também faz aqui de alguma forma a exaltação do patriotismo norte-americano. Todas as figuras aqui, de alguma forma, todas as figuras deste filme são patrióticas, mesmo o vilão não é propriamente uma pessoa que é não patriótica, eles quase todos são patrióticos, mesmo George, que nunca combateu diretamente no campo de batalha, é também patriótico e de alguma forma ajudou para que os Estados Unidos ganhassem a guerra. Mas eu também acho que aqui de alguma forma há uma espécie de revisionismo da história norte-americana, porque lá está, eles aqui falam muito da Segunda Guerra Mundial, mas toda a gente sabe que os Estados Unidos entraram de uma forma complexa na Segunda Guerra Mundial, no conflito, não foi propriamente uma entrada logo pelo bem de salvar a Europa do fascismo e mesmo a Ásia, não é? Porque a Ásia também estava envolvida nessas questões. Não foi propriamente por isso que eles entraram na Segunda Guerra Mundial, não é? Pronto, acho que eles só começaram a entrar quando perceberam que a coisa estava a correr mal e estava a correr mal também para o seu lado. Mas eu acho que eles fazem aqui um bocadinho uma certa revisionismo, porque aqui os Estados Unidos aparecem como os bons da fita, e mesmo aquilo que é depois também os próprios problemas do capitalismo são muito todos incorporados numa figura em específico, é o Mr. Potter, sem fazer propriamente uma análise daquilo que esta questão do capitalismo não pode ser reduzida a uma figura, não é? Eu entendo o que é que eles tentam fazer aqui, porque isto é um filme que pretende ser agregador e não desagregador, ou seja, é um filme comercial que pretende abraçar a nação num período complexo. É por isso que eu digo que o período em que este filme foi lançado é muito importante para nós percebermos também aquilo que é a mensagem deste filme, porque reflete aqui de alguma forma aquilo que é o caminhar da própria evolução da sociedade norte-americana ao longo dos anos antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, mas esta forma como eles incorporam tudo no Mr. Potter também é um bocadinho uma escusa, porque o próprio Estado, o Mr. Potter representa
apenas uns aspectos do capitalismo. O capitalismo é muito mais complexo e de facto tem efeitos mais nocivos. Ou seja, não há propriamente aqui uma crítica anticapitalista, há uma tentativa de mostrar esta forma de capitalismo não é correta, nós agora estamos a seguir uma visão correta, muito ligado também depois àquilo que foi o New Deal. E portanto, eles tentam aqui, há aqui um certo revisionismo e, aliás, as próprias questões da depressão são sempre aqui tratadas de uma forma muito ao de leve, não é? Pronto, não é propriamente uma coisa muito aprofundada. Todos os problemas da Grande Depressão, então a gente sabe que a Grande Depressão foi uma coisa... Houve pessoas a passar fome, pessoas a matarem, isso, portanto, a forma como George resolve o problema é muito simplista. Obviamente que eu entendo qual é o objetivo, e lá está ligado muito a essa questão de ser um filme comercial e que pretende ser agregador num período em que os próprios Estados Unidos precisavam disso, porque tinham acabado de sair de uma guerra, tinham morrido muitas pessoas, e portanto era preciso alguma coisa, não era preciso criar produtos que de alguma forma metessem em causa a estabilidade da nação. Mas eu acho que foi tudo muito tocado ao de leve. É um filme que é um bocadinho idealista nesta forma de tratar as coisas e de alguma forma também superficial. Não acho que isso prejudique aquilo que é o conteúdo do filme, mas de alguma forma acaba por merecer esta visão que eu tentei trazer aqui. Não sei se me fiz explicar direito, mas acho que, por exemplo, principalmente a questão do Mr. Plotter, eu acho que tentam simplificar aquilo que foi muito o capitalismo selvagem numa figura, e não é? E a questão também de tudo, dos monopólios e tudo mais numa figura, quando a questão é muito mais complexa e não depende apenas de uma pessoa. Isto é uma tentativa de simplificação da realidade, como qualquer obra comercial tenta fazer, não é? Pronto, eu acho que todos nós tentamos fazer sempre exercícios de simplificação. Mas pronto, isso é tema para outra conversa. Eu agora estou quase a terminar este episódio e só quero falar das cenas mais marcantes. Este filme tem 3 cenas, uma delas, que é do meio, é um conjunto de cenas, mas eu tentei incluir nesta fase, foi os aspectos que eu mais gostei deste filme. Eu gostei muito daquela cena que eu já citei de Mary e George ao telefone, que há todo aquele apelo dramático, aquela visão quase do eu amo-te, eu odeio-te, eu não quero ficar contigo, tu vai para o braço dos outros, do teu pretendente, não. Mas eles depois acabam por perceber que amam-se mutuamente e decidem ficar juntos. Eu acho essa cena muito, muito boa, tem ali um apelo, é um bocadinho melodramático, mas eu gostei muito, para mim foi uma das cenas mais deliciosas deste filme. Depois eu gostei muito do conjunto de cenas em que George está desesperado a perceber que no universo paralelo tudo aquilo e toda aquela realidade que ele conheceu não existe e que ninguém o conhece e que portanto é uma sensação de desespero, de confusão, e para mim eu achei muito boa, principalmente pela atuação de James Stewart, para mim foi muito boa. E por fim, eu tenho que referir a cena final, eu acho a cena final maravilhosa. Acho que as pessoas abdicarem uma parte daquilo que eram as suas poupanças para ajudarem um homem que tanto lhes fez bem, acho que é um bom encerramento para um filme que pretende ser sobre generosidade, sobre amizade, sobre fazer o bem, que é um filme perfeito para o Natal. E portanto eu acho eu acho que, se me perguntarem porque é que eu acho que este filme ao longo de 80 anos ainda hoje é um clássico, é por causa desta cena final, que é o culminar de um filme que pretende mostrar que fazer o bem compensa, ajudar-nos os outros compensa e que o egoísmo acaba por ser sempre derrotado. E portanto eu acho que é um filme muito agregador e de muito conforto nesta altura do ano. E pronto, e se olharmos em termos históricos, também é um filme que abraça de alguma forma uma sociedade que tinha acabado de sair de uma guerra. Eu também, outra coisa que eu achei deste filme é também a ideia de que todos nós também, de alguma forma, temos um certo propósito no mundo. Não sei se me estou a fazer entender, mas, por exemplo, acho que Jorge incorpora um bocadinho essa ideia de que todos nós temos um propósito no mundo, por mais pequenos que nós possamos ser, e embora nós pareçamos que não valemos nada e que só somos apenas uma gota num oceano, eu acho que a ideia também deste filme é que nós podemos, dentro da nossa capacidade de ação, podemos fazer alguma coisa para mudar o mundo. Pronto, Marco Paulo costuma dizer que ninguém pode mudar o mundo. Eu acho que podemos de alguma forma mudar o mundo. Não depende tudo de nós, é certo, mas acho que de alguma forma podemos mudar o mundo, e tudo começa nas pequenas ações. Eu acho que as pequenas ações, é assim, não mudam totalmente o mundo, mas acho que à nossa escala ajudam a atenuar aquilo que são os efeitos mais negativos
do mundo. E portanto eu acho que nesta altura de Natal acho que faz sentido esta mensagem de fazermos o bem e portanto não acho que seja só na altura de Natal, eu acho que a gente subvaloriza um bocadinho esta ideia de fazermos o bem. Pronto, bem e mal são conceitos relativos, não é? Pronto, são conceitos muito do cristianismo, mas pronto, não é? No fundo, o Natal é sobre cristianismo, não é? Mas são conceitos muito do cristianismo, mas eu acho que não deve ser só no Natal que podemos fazer o bem, mas se não fazemos no resto do ano, pelo menos que façamos numa altura, não é? Pronto, às vezes, de vez em quando, convém termos um rasgo de lucidez. E bem, chega de filosofia de bolso, que eu me tenho feito, como eu fiz agora, fiz filosofia de bolso e de trazer por casa. E agora vou terminar o episódio. Este episódio, mais do que ser um episódio de Natal, é também um episódio que encerra este ano do Clube de Vídeo, do podcast Clube de Vídeo. Tenho a agradecer quem ouviu o podcast este ano. Eu acho que eu já tinha feito no balanço do final da temporada. Foi um ano em que eu gostei muito de gravar. Foi um ano que eu explorei cinemas, explorei coisas diferentes, tentei trazer filmes diferentes e, portanto, acho que abri um bocadinho os meus horizontes e acho que foi uma temporada que eu gostei bastante. Acho que estou a entrar, finalmente estou a começar a fazer as coisas bem e também acho que as minhas janelas, pelo menos, pronto, não sei se pronto, isto depende sempre da perspectiva, mas eu pelo menos sinto que estou a evoluir na forma como faço a análise a estes filmes, e isso também tem a ver um bocadinho com aquilo que tem sido a minha formação ao longo dos últimos anos e a forma como eu tenho mudado a minha forma de pensar e, portanto, acho que hoje em dia eu acho que tento ser mais aprofundado naquilo que são as minhas análises a estes filmes. Mas pronto, eu quero agradecer a quem ouviu ao longo deste ano, quem ouviu este episódio, obviamente, e pronto, ouço também os anteriores de 2021, 22, 23 e, portanto, é precisamente esta questão de 2021 que eu agora queria falar. O podcast para o ano vai celebrar o seu 5º aniversário, portanto, estamos a celebrar uma meia década. O que é bastante bom. Não esperava que este projeto viesse a durar tanto tempo e para mim tem sido uma coisa bastante positiva perceber que tem durado com alterações, com reconfigurações, mas tem durado e acho que estou muito feliz por isso. Eu não vou confirmar a nova temporada, eu tenho que ser sincero convosco, não vou confirmar uma nova temporada porque o próximo ano avizinha-se muito trabalhoso, ou seja, no próximo ano tenho uma dissertação para acabar e vai ser um verão muito, muito complicado e, portanto, eu não sei se vou conseguir gravar a temporada durante o verão, mas eu gostava muito de trazer alguma coisa para comemorar o Clube de Vídeo, ou comemorar estes 5 anos do Clube de Vídeo e, portanto, vou pensar em alguma coisa. Mas pronto, o podcast, ou melhor, o projeto vai continuar na página do Instagram, se ainda não seguem, @Clube de Vídeo, onde eu continuo a publicar as reviews, as sugestões, as notícias. Eu não publico muitas notícias, mas normalmente faço sempre alguns posts a dar os parabéns aos atores e realizadores. E portanto, vocês têm sempre lá conteúdo quase não todos os dias não, mas pelo menos dia sim, dia não, vocês têm sempre lá conteúdo, portanto o projeto nunca fica parado. Para terminar, mesmo agora para encerrar, quero desejar um ótimo Natal, um bom ano de 2026, que seja um ano muito bom, que seja um ano que cumpram os vossos sonhos, que vejam bom cinema, que vejam boas séries e, portanto, que seja um ano em que vocês se realizem em termos intelectuais, em termos materiais e, portanto, eu desejo-vos o melhor para vocês e, portanto, eu agradeço a muito quem ouve este podcast e, portanto, sem mais nada a dizer, um bom ano de 2026 e, claro, lá está, que é o que vem primeiro, um bom Natal com os vossos amigos, famílias e com aquilo que vocês mais gostam. Um bom Natal e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!